Olá, estão preparados para mais uma aula de biologia? E hoje, a origem da vida. Vamos tratar de biogênese e abiogênese. Logo depois da vinheta. Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula aqui do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. Hoje trabalharemos com a biogênese. Vamos lá. Os homens sempre tiveram a curiosidade a respeito da vida e de seu surgimento. Desde os primeiros pensadores, eles procuravam entender como surgiu a primeira forma de vida na Terra. Fato concreto é que nada surgiu da mesma maneira como é visto hoje, mas uma dúvida sempre permanece. De onde surgiu a vida? A princípio, acreditava-se que a vida surgia da matéria inanimada, sem vida. Essa era a teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese. Esse A aí é negação, bio é vida e gênese é origem. Os estudiosos da época, incluindo o filósofo Aristóteles, que viveu entre 3804 a 322 a.C., ele afirmava que os seres vivos poderiam vir da matéria não viva. Hoje, percebemos claramente que essa ideia é ilógica, mas à época, diversos experimentos foram realizados para prová-la. O mais clássico experimento que tentava explicar a biogênese era o surgimento de ratos a partir de roupa suja. Então nós temos aí, ao longo da história, a discussão em torno dos mecanismos por trás do surgimento da vida tornaram-se polarizados. Então você tinha de um lado abiogenistas, né? A tese cuja qual a matéria bruta, morta, provida de um princípio ativo ou força vital, é capaz de gerar criaturas vivas. Essa aí seria a geração espontânea. E você tem alguns defensores como Aristóteles, von Helmont, John Newton. Então, veremos cada um deles. Por outro lado, você tem aí a biogênese. Bio é vida, gênese é origem. Então, aí a vida surge de uma vida pré-existente. Então, a vida só surge da vida pré-existente. Você tem os seus principais defensores, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Tá? Vamos falar de cada uma delas, ok? Segundo alguns filósofos gregos da antiguidade, dentre eles Aristóteles, Demócrito, eles falavam de um princípio ativo da matéria inanimada que poderia dar origem à vida. Então, muitos desses defensores se apoiavam nos exemplos que eles tinham à época, né? Então, se imaginava que a partir de um local lodoso, né, de uma área pantanosa, poderiam surgir sapos, ou de galhos de árvores poderiam surgir serpentes, tá? Ou de carne podre, não viva, obviamente, poderia surgir a vida. Então, dentre um desses defensores da biogênese, nós temos aí um médico belga famoso, né, respeitado à época, Jean-Baptiste von Helmont. Ele, dentre suas teorias, ele chegou a elaborar uma receita para fazer ratos em 21 dias. Então, segundo a sua teoria, lembrando que isso se passava na Europa, jogar um canto escuro e úmido, uma camisa suja e suada, né, adicionar algumas sementes de trigo e queijo, após 21 dias aparecerão ratos. Claro que o local com tecido, né? Então você tem aí camisa suja e suada, um abrigo para o animal, alimento que é queijo e trigo. Em 21 dias aparecerão ratos, sendo constatada a geração espontânea ou a biogênese. É importante lembrar que o fato tem um momento histórico e deve ser respeitado. Então, por muito tempo a biogênese foi aceita no meio científico. Então, Francesco Redi, que viveu entre 1626 e 1697, foi o primeiro a colocar em xeque essa teoria. Segundo ele, era impossível um ser vivo nascer da matéria bruta. Mas como ele poderia provar que tal teoria aceita por diversos anos estava errada? Ele criou um experimento para tentar acabar de vez com essa ideia errônea. Sua experiência consistia em colocar carne de diversos vidros de boca larga, deixando alguns fechados com gases e outro aberto. O resultado que nós veremos agora é exatamente o que ele pensou. Um exemplo de carne podre, né, de carne em 2 frascos, como vocês estão vendo aqui. Um frasco estava aberto e o outro estava fechado com gases.
mas permitia a entrada apenas de ar. Então, esse experimento foi exatamente para provar o seguinte. Então, as moscas tiveram acesso à carne podre, enquanto no frasco 2, as moscas não puderam entrar no recipiente. Na época, os defensores da biogênese acreditavam que o tal do princípio ativo contido na matéria podre seria despertado pelo ar. Se tivesse certos, nos dois recipientes haveria formação de vida dos vermes a partir da carne podre. O resultado foi que no vidro aberto, onde as moscas poderiam pousar livremente, surgiram as larvas. No vidro fechado, não apresentou nenhuma larva. Red concluiu então que as larvas eram algum estágio da vida das moscas e que elas não surgiram dos pedaços de carne. A teoria da biogênese ficou então abalada e surgiu aí a teoria da biogênese. Então, a biogênese vai exatamente contestar a teoria da abiogênese. Então, aí, mostrando que o experimento de Red provou que a teoria da biogênese não funcionou nesse caso, pois não se desenvolveu vida no frasco 2 a partir da matéria podre. Red sabia que as larvas se desenvolveram a partir dos ovos depositados pelas moscas. O experimento reforçou aí a teoria da biogênese. Então, mostrando aqui a presença dos vermes no frasco aberto e no frasco fechado poderia entrar o ar, mas as moscas não tiveram acesso para colocar os seus ovos. No século XVIII, o debate sobre a biogênese e a abiogênese voltou com força, pois na época, graças aos trabalhos com microscopias realizados pelo pesquisador holandês Anton van Leeuwenhoek, já se sabia da existência de micro-organismos. Em 1774, o inglês John Needham, ele aqueceu uma infusão de caldo orgânico. Esse caldo orgânico é o caldo de carne ou caldo de peixe, em um recipiente de vidro fechado com uma rolha de cortiça, com o intuito de matar eventuais micro-organismos. Isso de fato ocorreu. Porém, alguns dias depois, Needham notou a infusão em enormes quantidades de micro-organismos. Como surgiram? Segundo Needham, por meio da geração espontânea, então reforça a biogênese, isto é, micro-organismos surgiram da matéria morta, tratava do retorno da abiogênese. Então Needham, em 1713, ele viveu entre 1713 e 1781, ele fez o experimento, iniciando o experimento aí. Então ele aqueceu esse recipiente tampado e o caldo orgânico estéril sem micro-organismo. Dias depois, a presença desse micro-organismo com caldo. Mas em 1768, o italiano Lazzaro Spallanzani, entretanto, criticou Needham, afirmando que a infusão não fora fervida por tempo suficiente para matar os micro-organismos e os recipientes foram fechados indevidamente, permitindo que a infusão fosse contaminada por micro-organismos presentes no ar. Assim, Spallanzani realizou um experimento similar, fervendo frascos de vidro lacrado durante 1 hora e nada encontrou, mesmo após alguns dias. Needham, contudo, contra-argumentou, afirmando que Spallanzani fervera a infusão por um longo tempo, destruindo aí o princípio ativo que tanto era prezado aí pelos abiogenistas. Então, vamos ver como ficou o experimento. Então, Lazzaro Spallanzani, ele pegou um recipiente agora lacrado, então a ponta do gargalo estava derretida, ele aqueceu, esse caldo orgânico aquecido ficou estéril, sem micro-organismos, e mesmo assim, dias depois, os micro-organismos não apareceram no caldo. Tá? Isso foi contestado por Needham, dizendo que ele aqueceu demais, então continuou essa briga aí, permaneceu essa briga por muito tempo. Então, por volta lá de 1860, surgiu um concurso em Genebra, que foi promovido pela Academia de Ciências de Genebra, para ver qual era a teoria que venceria. Então, um cientista muito conhecido, que é o cientista francês Louis Pasteur, ele derrubou definitivamente a biogênese, utilizando o seu famoso recipiente pescoço de cisne. Como foi que ele fez isso? Pasteur utilizou um experimento brilhante para derrubar essa teoria. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou 2 grupos de frascos de pescoço de cisne,
receberam uma solução nutritiva com açúcar. Posteriormente, os dois grupos foram fervidos, porém, um dos grupos teve a parte do pescoço quebrado. O ar tinha acesso ao líquido. Nos dois grupos de recipientes, no entanto, só um grupo sem pescoço foi detectada a presença de bactérias e fungos na solução. No outro grupo com pescoço, a solução se mostrava estéril, mesmo depois de muito tempo. Então Pasteur, ele sabia que a existência de micro-organismos estava no ar. Com a ação gravitacional, a poeira contendo os micro-organismos sedimentou na curva do pescoço de cisne. E aí Pasteur provou que o desenvolvimento dos seres no líquido nutritivo era devido à presença de micro-organismos no ar e não de supostos princípios ativos. Vamos ver como é que fica isso. Então aqui o experimento de Louis Pasteur, né? Esse experimento que derrubou a biogênese definitivamente. Então Louis Pasteur ele viveu de 1822 a 1895. Então mostrando aí os dois frascos onde há o caldo orgânico submetido à fervura. Repare que a abertura do pescoço de cisne permite a entrada de ar. Então, perceba aqui que existe aí esse pescoço de cisne, né, que permite essa entrada do ar. Quando a gente dá prosseguimento aqui, vocês percebem que quando ele quebra o pescoço do frasco 1, o ar penetra e contamina o líquido. Então, Pasteur notou que apenas o caldo orgânico do frasco 1 desenvolveram micro-organismos que estavam presentes no ar. Então, no frasco 2, o pescoço de cisne agiu como um filtro, retendo as poeiras que entrou com o ar. Nessa região se desenvolveram micro-organismos, porém o mesmo não ocorreu no caldo orgânico. Então, essa parte aqui ficou como filtro por conta da gravidade e não contaminou o recipiente. Dessa forma, Pasteur provou definitivamente que a teoria da biogênese estava incorreta e que a vida poderia surgir apenas a partir de outra vida pré-existente. No entanto, ao fazer essa afirmação, outra dúvida surgiu: como surgiu a primeira forma de vida? Então fica aí mais uma vez para vocês mais uma pergunta a respeito da vida. Existem muitas dúvidas, existem muitas perguntas que ainda não foram respondidas, ainda muito que se aprender. Queria agradecer mais uma vez aqui a cada aluno que tem assistido as aulas e quero fazer o convite aí para os que não estão assistindo, que venham assistir. Então lembrem-se aí de se inscrever no canal, de dar o like, né, e comentar. Queria que todos comentassem a respeito da aula. Queria deixar aqui um grande abraço e até a próxima. Valeu!